Bom, eu vou disponibilizar então essa semana, para quem chegou depois, eu vou disponibilizar aula sobre prova testemunhal e sobre audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, ela serve justamente para a coleta das provas orais. Então, atentem-se que lá na aula que eu vou disponibilizar, ela vai estar muito mais detalhada, né? Claro. Então, ela é marcada sempre, o juiz ele é obrigado a marcar essa audiência de instrução e julgamento sempre que for requerido pelas partes a produção de provas orais e o juiz a deferir. Então, ele deferindo a produção de provas orais, ele é obrigado a marcar a audiência de instrução. E essa audiência de instrução, então, vai ser conforme a agenda do magistrado, previamente marcada, e ele também, quando ele defere a realização da audiência, ele abre já para as partes o prazo de 15 dias, né? Pode até ser manipulado esse prazo, o juiz tem essa prerrogativa, para que as partes juntem o rol de testemunhas. Então, o rol de testemunhas, ele precisa ser juntado porque para propiciar que as partes possam exercer o contraditório na audiência. Contraditório com relação a quais testemunhas vão depor e para eles poderem investigar. Ou seja, porque as testemunhas, elas precisam ser imparciais. Então, você pode alegar suspeição, impedimento ou até incapacidade da parte. Então, para que você possa fazer isso, como é que eu vou saber se a testemunha é suspeita ou impedida? Então, tem que ter um prazo prévio para que ela seja juntada nos autos e para que propicie, então, a parte contrária que ela averigue, né? Então, se o juiz não fixar um prazo, esse prazo vai ser de 15 dias antes da realização da audiência, tá? Então, você pega a data da audiência e conta de trás para frente, tá? E sempre em dias úteis, sempre em dias úteis. Cuidado com esse detalhe. E então você pode alegar suspeição, se for amigo ou inimigo, impedimento, né, no caso do parentesco. Então, e aí olha que interessante. A testemunha, ela na hora que ela for prestar o depoimento dela, né, que ela for testemunhar, o advogado, se verificar que ela é suspeita ou impedida, ele tem que impugnar na hora da qualificação. Então, essa impugnação da testemunha, por ser suspeita ou impedida, a gente chama de contradita. Contradita da testemunha. Então, e o juiz aceitando, aquela testemunha está impugnada e logo ela não vai poder depor. Mas tem um macete muito interessante, caso a testemunha seja impugnada e o juiz aceite a impugnação. A parte interessada em ouvir aquela testemunha poderá pedir para que ela seja ouvida como mera informante. Mera informante. Olha que interessante. Então, um mero informante, o que é? É a testemunha que foi impugnada. É a testemunha que é suspeita, que é impedida ou que é incapaz. Né? Igual às vezes acontece em casos de família, né? Você às vezes vai relatar ali um caso de violência, um caso de agressões verbais, enfim, que acontece no reduto familiar. É possível ouvir a criança, né, o menor, né, melhor dizendo, porque a partir dos 12 anos ela pode ser ouvida. Então, mas ela vai ser ouvida como testemunha? Não, ela vai ser ouvida como mero informante, por ser incapaz, tá? Então, olha que interessante esse detalhe. Um outro detalhe interessante, para já direcionando o estudo de vocês, é que a testemunha, ela vai ser, ela é intimada pelo advogado. Olha que interessante essa questão. Aliás, tem dois pontos importantes para vocês mentalizarem. O advogado ele pode chegar e falar o seguinte: olha, as testemunhas vão comparecer na audiência independentemente de intimação. Esse é um primeiro cenário. Ou seja, o advogado que se compromete a levar as testemunhas para a audiência. Eu não recomendo que você faça isso. E de informar no processo de que elas vão comparecer independente de intimação. E o segundo cenário é o advogado correr atrás da intimação dessas testemunhas e expedindo carta com aviso de recebimento. O novo CPC, né, o Código de Processo Civil, ele traz essa sistemática de que o advogado que é o responsável pela intimação das testemunhas. Excepcionalmente, né, caso tenha algum obstáculo, né, para efetivar a intimação, ele pode pedir que a intimação seja feita
via oficial de justiça. Mas oficial de justiça aqui é exceção da exceção. Tem que ser bem justificada e aí determinada pelo juiz. Por que eu falei que não é recomendável que você diga que as testemunhas comparecerão independentemente de intimação? O grande ponto é que, se você fizer isso, se você informar no processo que as testemunhas vão comparecer independentemente de intimação, se alguma delas faltar, a presunção é de que você as dispensou. Olha que interessante. Você as dispensou. Ela faltou, ela teve dor de barriga, furou o pneu, enfim. Qualquer desculpa. Né? Imagina a audiência agora às 8 horas, ela está com preguiça, né? Tá com sono, sei lá, dormiu tarde ontem, ela não quer comparecer. Né? Vai presumir que você a dispensou. Esse é o primeiro cenário. Então eu não recomendo, porque você fica muito na mão da testemunha. Se a testemunha, por qualquer motivo, não quiser comparecer, azar o seu. Esse é o problema. Né? Agora, se você intimou a testemunha, tá lá dos autos, tem que juntar nos autos, no processo, o aviso de recebimento. Que ela foi intimada no dia tal, no horário tal, no local tal, que é o fórum, né? Vai ser realizada a audiência. Agora saiu ontem uma lei, não sei se vocês viram, a possibilidade da realização de audiência por videoconferência no juizado. Então, teria que fazer igual nós fizemos aqui, né? Colocar o meeting, né? O link, né? E informar o horário, né? Então, isso tem que ser provado nos autos. Então, olha que interessante. Se você intima e prova nos autos que você intimou, e a testemunha, se ela não comparecer, você vai poder pedir a condução coercitiva. Olha que interessante. Condução coercitiva. E o que o juiz faz, né, geralmente? Você leva lá, você pode levar até 10 testemunhas, 3 por fato. Então, se faltaram lá 2 testemunhas, e você precisa ouvir elas, né, você quer ouvi-las, o juiz ele vai averiguar, então, se você fez a intimação. Ele verificou, você fez a intimação, tá lá o AR nos autos. O juiz geralmente ele te pergunta, fala assim, doutora, você faz questão de ouvir essa testemunha? Se você falar que sim, né, ele vai então chamar um oficial de justiça e mandar buscar a testemunha. Buscar a testemunha, entre aspas, né, é a condução coercitiva, né? Achei interessante aquele episódio que aconteceu com o Lula, né, da condução coercitiva, que hoje em dia todo mundo sabe o que é condução coercitiva. Né? Então, né? Ou seja, mandar buscar a força, né? Então vai um oficial de justiça com a guarnição da polícia militar. E independentemente dele querendo ou não, ele pode falar, estou trabalhando. Não queremos saber se você está trabalhando. Você vai, né? Vai à força mesmo. Então, e aí a audiência ela prossegue com relação às testemunhas que estão presentes. Né? Manda buscar aquela faltante, enquanto isso a audiência ela segue para ouvir as demais testemunhas que estão presentes. Né? Só que também o juiz ele pode chegar e falar assim para você: você quer realmente ouvir essa testemunha? Você fala assim: quero, manda buscar então, se ela foi intimada. Se ela não foi intimada, infelizmente, né, doutora? Não intimou, né? Então não compareceu, então presume que o senhor não quer ouvir. Só que também você pode, às vezes eu já vi isso acontecer na prática, às vezes o advogado quer fazer uma moral com o juiz. Como? Ele fala assim, olha, excelência, eu até precisava dessa testemunha, eu até gostaria de pedir para fazer a condução coercitiva, mas tendo em vista aqui que está todo mundo ocupado, né? Vossa Excelência também, eu vou dispensar a testemunha. É possível que isso aconteça. A testemunha está ao dispor de quem a rolou, tá? Então, esse é um ponto muito interessante que você precisa ter em mente. A prova testemunhal, a oitiva das testemunhas, ela está ao dispor de quem a trouxe para o processo, de quem a rolou no processo. Tá? Tudo bem aí? Alguém abriu o microfone aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então, eu estou chamando a atenção para esses detalhes, né, para vocês irem mentalizando, que depois eu vou liberar. Vou postar lá no YouTube a aula mais detalhada sobre isso, né? Como a gente tem. Vai ser mais um bate-papo aqui, só para direcionar os estudos de vocês. Olha que interessante, na audiência de instrução e julgamento,
Cuidado, o primeiro a ser ouvido vai ser o perito, se necessário, prestação de esclarecimentos. Que pode ser que a perícia ela fique com algum ponto ambíguo, algum ponto dúbio. Então, você pode pedir para que aquele perito ele compareça em audiência para prestar esclarecimentos. Caso isso aconteça, o perito vai ser o primeiro a ser ouvido. Se você arrolou assistentes técnicos, né, que são aqueles peritos particulares, ao dispor da parte, também dispor também no que tange ao quesito financeiro, tem que arcar com os custos disso. Então, nós vamos ouvir o perito primeiro, depois os assistentes técnicos. Primeiro o assistente técnico do autor, depois o do réu. Ok? Ouvido o perito e os assistentes técnicos, aí nós vamos ouvir as partes. Primeiro ouvir o autor, depois o réu. E sempre um não participa do depoimento do outro, tá? Sai da audiência, ouve um, depois, né, ouve o outro. E um não pode ouvir o depoimento do outro. E depois que ouvir as partes, nós vamos ouvir as testemunhas. Primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. É sempre essa lógica. Primeiro as do autor, depois as do réu. Porque é o autor que propõe a ação. Se é o autor que propõe a ação, nós vamos ouvir ele primeiro e as testemunhas dele primeiro, né? E depois as do réu. Outro detalhe interessante. Ouvindo a testemunha, então primeiro as testemunhas do autor, e o autor começa fazendo perguntas para suas testemunhas. E depois que o autor fez as perguntas para suas testemunhas, abre essa possibilidade do réu fazer perguntas para as testemunhas do autor. Ok? Porque tem que ter o contraditório em tudo. Outro ponto. Vamos ouvir agora as testemunhas do réu. Quando for ouvir as testemunhas do réu, o réu começa fazendo perguntas para suas testemunhas. Depois que o réu terminou de fazer a pergunta para sua testemunha, aí o autor faz as perguntas para a testemunha do réu. Entenderam essa lógica? Né? Então, vamos primeiro ouvir as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. E aquele que arrolou a testemunha, ele começa fazendo as perguntas. Tá? É bastante interessante isso. Então, acerca da prova testemunhal. As perguntas são feitas diretamente pelos advogados. Que antes nós tínhamos o sistema que a gente chamava de presidencialista. Um sistema meio burro, porque você fazia a pergunta para o juiz e o juiz replicava para a testemunha, né? Então, imagina aí, ô Jader, você é o juiz, aí eu sou o advogado. Aí nós vamos ouvir o Nicolas, né? Aí eu chego e falo, excelência, eu gostaria de saber da testemunha, né, se no dia tal, 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 aconteceu isso, isso e isso, né? Aí você ia lá e fazia pergunta tudo de novo para a testemunha, né? E às vezes nós tínhamos alguns problemas do juiz manipular a pergunta, ou do juiz ser reducionista, né? Às vezes a pergunta é mais complexa, o juiz ia lá e reduzia. Aí o advogado, pela ordem, não foi isso que eu perguntei, né, excelência? Eu perguntei, né, fui mais amplo, né? Eu fui mais preciso, Vossa Excelência está sendo reducionista. Então gerava conflitos totalmente desnecessários. Nós tivemos uma reforma na primeira metade dos anos 2000, né? Na primeira década, e colocou o sistema do chamado cross-examination, né? Que é o sistema americano, que é o sistema de perguntas diretas, igual você vê lá nos filmes americanos, né? Em que o advogado faz a pergunta para a testemunha, e o juiz ele só vai intervir se verificar que a pergunta é repetida, que a pergunta induz resposta, né? Ou o advogado nem pergunta está fazendo, às vezes o advogado fica fazendo só o interrogatório, né? Interrogatório não, ele fica fazendo discurso ao invés de perguntar, né? Então, aí sim o juiz ele vai ter que intervir, né, com relação a isso. Então, se induzir resposta. Ainda, pergunta impertinente, né? Pertinente é aquela pergunta que não tem nada a ver com o fato. Olha a importância do que nós falamos lá sobre a fixação dos pontos controvertidos na fase organizatória, né, no saneamento do processo. A primeira etapa, a primeira coisa que o juiz faz no saneamento do processo é fixar os pontos controvertidos. E a importância da fixação desses pontos controvertidos é que vai direcionar na audiência. O que as partes não controvertem, o que não é objeto de controvérsia, não é objeto de pergunta.
Então, se o juiz verificar... Lembra aquele exemplo que eu falei para vocês da batida de carro, né? Então, imagina que ele não fale nada sobre a batida de carro. Então, a qualquer pergunta que versar sobre a batida de carro, o juiz tem que indeferir por pergunta ser impertinente, né? Então, o fato já foi provado, né? Provado no sentido de não foi controvertido, então não precisa ser provado. Então, essas perguntas impertinentes, pergunta irrelevante. Pergunta irrelevante é que não altera em nada, né? Igual, era um erro médico, né? E você quer saber a cor do jaleco, né? O que tem a ver, né? O que vai ajudar em elucidar os fatos? Se o jaleco era da cor bege, se o jaleco era da cor verde ou azul, né? Então, isso não tem correlação, relevância para o fato. Então, o juiz tem que indeferir nesses casos, tá bom? Então, esses são os aspectos principais da prova, da produção da prova testemunhal. A prova testemunhal, obviamente, ela é produzida então na audiência de instrução, como eu já mencionei. Mas ela cabe também à chamada produção antecipada de provas. Lembra daquilo que nós falamos lá na aula presencial, né? Nós já explicamos a produção antecipada de provas. Especialmente, nesse caso, quando a testemunha, por exemplo, ela for gravemente enferma, ela tiver algum motivo, né, que justifique talvez a sua perda, né? Doença degenerativa, né, também acontece, que a pessoa vai perder a memória, vai perder todas aquelas informações, então você pode pedir a produção antecipada de provas, e aí vai ser realizada uma audiência específica para isso. Nós temos também, às vezes, a realização por precatória. O que é a precatória? A precatória é quando a testemunha mora fora do local do juízo, né? Então, imaginar, a testemunha ela se mudou para Belo Horizonte. Então, você vai ter que pedir uma precatória lá para Belo Horizonte e o juiz da vara de precatórias lá em Belo Horizonte que vai determinar a realização da audiência lá e ouvir as testemunhas lá. E coletado o depoimento daquela testemunha, aí remete para o juízo de origem, por exemplo, vai remeter aqui para Uberaba. Outro detalhe importante, o juiz, antes de ouvir a testemunha, ele vai advertir essa testemunha de que se ela for pega mentindo ou entrar em contradição, ela vai responder pelo crime de falso testemunho. Crime de falso testemunho é um crime próprio, só a testemunha quem comete, tá? Então cuidado com esse detalhe. Não se aplica o crime de falso testemunho para a parte. Então, quando a parte estiver sendo ouvida, se ela mentir, ela poderá sofrer a chamada litigância de má-fé, né? A punição por litigância de má-fé. Então, cuidado com esse detalhe também, né? De que somente a testemunha responde por o crime de falso testemunho. Se a parte mentir, ela vai sofrer a sanção por litigância de má-fé, tá? Então, esses são os principais aspectos, né? Que running out time, tá mandando, tá acabando aqui, será? É isso? Tá acabando aqui o meu prazo, é isso? Meia hora só? Vocês estão aí? Tudo bem? Ainda Então, estamos. beleza. Então, eu vou mandar essa aula mais completa para vocês. Eu vou separar, então. Eu vou fazer específico sobre audiência, tá? E outra aula específica sobre a prova testemunhal, tá bom? E vou subir, essa semana eu vou postar no YouTube, eu posto lá no grupo de vocês o link. Tudo bem? Só para, aproveitando aqui o ensejo, eu estava falando com o Jader, antes de vocês entrarem, sobre um caso interessante. Eu acabei de subir também no YouTube uma aula sobre nulidades. E ali eu falei sobre a questão do print da conversa entre o Sérgio Moro e o presidente da República, o Jair Bolsonaro. E para que fosse dado validade àquela prova, teria que ser feita uma ata notarial. Lembra que eu expliquei na aula presencial sobre a ata notarial. Relembrem aí. Então, ou seja, o que o Sérgio Moro deveria ter feito? Ido num cartório de notas, perante um tabelião, e lavrado essa ata notarial. Porque a ata notarial, segundo o artigo 384 do Código de Processo Civil, né, ela fala que
o propósito da ata notarial é atestar a existência, modo de existir de algum fato, que pode ser atestados ou documentados a requerimento pelo interessado, mediante ata lavrada pelo tabelião. Então, ali ele pode constar nessa ata dados representativos por imagens ou sons gravados em arquivos eletrônicos, poderão constar nessa ata. Depois dei uma lida no artigo 384. Então, olha só, meus caros, se ele lavra a ata, se o Sérgio Moro tivesse lavrado essa ata, ela tem fé pública, né? Presunção de veracidade, porque o tabelião ele é dotado de fé pública. Então, aquilo que o tabelião atestar, que está escrito ali no WhatsApp, ia ter presunção de veracidade. Então, qualquer discussão sobre autenticidade daquele teor cairia por terra, né? Então, olha a utilidade da ata notarial. E o que os tabeliães estão fazendo? Como há a possibilidade de manipulação do WhatsApp, eles exigem que você apague o nome que está escrito ali, né? E aí vai ficar só os números. O número tal falou tal coisa para o outro número. Então ele vai atestar isso. E depois você, por exemplo, pede um ofício para a Anatel né, ou qualquer outro órgão, né, a própria operadora de telefonia, tem aplicativo que dá para você saber que o número tal é da TIM, o número tal é da Vivo. Né, os aplicativos já falam pelo número para qual operadora que é. As pessoas utilizavam muito isso para pagar mais barato, para não pagar nada, para falar de operadora para operadora, né? Então, às vezes, se você quiser o atalho, né? Você pede um ofício para a operadora para saber quem é o titular desse número, né? E aí ele vai informar, ó, o titular desse número é o CPF tal, é o fulano de tal. E aí, ou seja, a autenticidade está comprovada, né? Então, eu expliquei sobre nulidades, né? Foi uma aula até extensa, deu uma hora de gravação. Uma hora de gravação no YouTube e aqui falando, né, sem interrupção, acaba sendo muita coisa, né? Interessante isso. A dinâmica da aula no computador, você consegue passar mais informações do que no presencial. Pelo menos está acontecendo comigo. Tô percebendo isso. Uma aula de 40 minutos, 50 minutos, nossa, é um caminhão de informações que acaba passando. Então, fica aí o convite, né? Lá na minha página Murilo Gutierrez, lá do YouTube, eu estou colocando tanto o processo 1, que vocês estudaram lá no processo 1, quanto no processo 2, tá? O processo 1, que vocês estudaram semestre passado, é o que a gente chama de parte geral. Parte geral. O que entra em processo de conhecimento é o estudo da petição inicial para frente, tá bom? Então, fica aí o convite, que aí a gente faz essa interface. Tudo bem, meus caros? Então, eu queria só direcionar, então, o porquê dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida também, estou à disposição aí, né? Vamos marcar esses encontros aí para vocês tirarem dúvidas e eu explicando, né, o porquê das aulas. Aquele trabalho que eu passei para vocês, eu também vou gravar uma aula sobre aquilo, sobre... legal os joinhas aí. Não sabia desse trem. Sobre a prova documental e o incidente de exibição de documento, eu vou gravar uma aula também para ficar registrado lá, caso vocês queiram ver a minha explicação sobre isso. Ok? Então, antes que nos derrubem aqui o sistema. Alguma dúvida aí? Entenderam essas explicações? Então, eu vou ver a nossa próxima aula é quinta, né? Vou ver se até lá eu subo essas aulas, se vocês puderem. Aí eu vou entrar, então, na parte sentença. Então, no próximo encontro nosso, eu vou explicar em breves linhas, então, o teor da sentença, como que ela é estruturada, e a aula mais completa, com os slides, PowerPoint, essas coisas, eu jogo lá no YouTube e ponho o link para vocês no grupo do WhatsApp, ok? Alguma dúvida aí? Então eu vou salvar esse link aqui, tá gravando, né? E vou disponibilizar o link na página de vocês aí do WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar até áudio, eu não me importo, porque eu sei que o áudio ele é mais fácil, né, de você verbalizar, né, a sua dúvida, não tem problema nenhum,
tá bom? Então, eu queria só direcionar isso e eu vou postar, então, essa semana para vocês a aula sobre audiência, em específico, e a aula sobre prova testemunhal. Só uma última informação, na aula completa eu vou explicar isso de novo. Mas hoje as audiências, elas são corridas, unas, sem intervalo. Porque antes era possível você interpor um recurso dentro da audiência, chamado de agravo retido. E o agravo retido, ele era oral e imediatamente, tá? Agora não há mais essa possibilidade de você impugnar, por exemplo, o juiz indeferiu a testemunha, né, contraditou a testemunha. Então você, como diz, segue o jogo. Você fez lá, você preparou 5 perguntas. O juiz indeferiu 2. Vai seguir a audiência normalmente. Porque antes você tinha que fazer o agravo ali na hora, oral, imediatamente. O juiz indeferiu a pergunta X, a pergunta número 1, e você teria que fazer o agravo ali na hora, porque ele não poderia impugnar que ele não poderia indeferir aquela pergunta. E qual a relevância daquela pergunta? Então, esses agravos em audiência travavam muito o andamento da audiência. Né? Toda hora o advogado falava, excelente, pela ordem, eu quero fazer o agravo. Né? Sob pena de preclusão. Então, toda hora travava o andamento da audiência. Então, no novo CPC, acabou com essa possibilidade de você agravar em audiência. E depois, lá na sentença, quando vier a sentença, se você perder, aí você, em recurso de apelação, você poderá questionar tudo que aconteceu no curso do processo. Tá? Então, esse é um outro detalhe interessante que tinha faltado eu falar. Tá bom? Então era isso. Ó, deu um tempinho bom, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar. E ok? Estamos à disposição. E daqui a pouco eu mando o link para vocês lá no grupo do WhatsApp. Alô? Tudo bem? Tudo certo. Então tá bom. Beleza, moçada. Obrigado aí pela atenção. Na quinta a gente volta aí para mais um bate-papo aí. Tá bom? Então eu vou fazer os 2 tipos de aula, tá? Esse bate-papo nosso, para vocês querendo tirar dúvida. E depois eu mando a aula gravada também no YouTube. Tudo bem? Beleza. Então tá bom, Vitor. Chique Obrigado, bola. Vitor. Obrigado, Jader, Flávio, Renata e o Nicolas. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Aí, até quinta, então. Um abraço. Obrigado. Um abraço, até.